Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses 4:6. Filipenses 4:6 diz: Não estejais inquietos. Algumas versões está: não andais ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Irmãos, aqui fala sobre um sentimento de ansiedade, de inquietação. E esse sentimento não é algo bom. E nós temos aprendido que é um mal. E todo mal deve ser expulso, eliminado das nossas vidas. Agora, a ansiedade é algo que em todos os momentos nós podemos evitar? Não. Existem algumas situações em que ela passa pelas nossas vidas. Nós podemos imaginar algumas situações. Uma mulher prestes a dar à luz. Ela está passando por uma situação grande ali de ansiedade. Você tem uma conta para pagar amanhã e começa a dar uma preocupação. Você fica ansioso para chegar no outro dia, para saber o que você vai fazer. Um dia anterior ao casamento, que ansiedade, meu Deus do céu. Um momento um pouco antes de uma cirurgia. Todos esses sentimentos. Uma criança, quando ela fica sabendo que vai viajar, para a gente segurar a ansiedade de uma criança, né? São situações que passam pelas nossas vidas. Mas a palavra diz, ela fala: não estejais ansiosos, não andais ansiosos. O que significa justamente isso, esse andar ansioso, andar inquieto? É permanecer, continuar dessa forma por um longo tempo, por um grande momento, ficar, se prolongar nesse estado de inquietação, de ansiedade demais. Nós passamos por ela, mas nós não permanecemos ansiosos. Amém? E quando uma pessoa passa por esse tipo de situação, que começa a ficar ansiosa, inquieta, nós vemos algumas coisas que desagradam a Deus. Várias coisas que essa pessoa acaba mostrando através da atitude dela. Falta de fé é uma delas. Falta de fé. Ansiedade começa com a falta de fé. E se der errado a cirurgia? E se der errado a cirurgia? E se o tratamento não der certo? Aí a pessoa começa a ficar ansiosa com todo aquele tratamento. Eu vou fazer o tratamento, será que esse tratamento vai dar certo? Acho que isso não vai dar certo. E aí eu começo amanhã no emprego, nem consigo dormir. E se o pessoal do serviço for chato? E se amanhã na faculdade, e se não for o curso que eu quero? E você vê que a pessoa, ela anda numa inquietação por qualquer situação em que ela passa. Isso é falta de fé, essa inquietação toda. Também a ansiedade, ela mostra o quê? Uma falta de domínio próprio. Primeiro aí, né, você tem que fazer alguma coisa. Eu perdi a fome. Você sabe que você tem que se dominar, que você precisa se alimentar. Não, perdi totalmente minha fome. Não consigo dormir. Não consigo dormir de jeito nenhum, perdi o meu sono. E amanhã, nossa, de jeito nenhum que eu vou conseguir fazer alguma coisa. A pessoa perde completamente o domínio, por causa que a ansiedade, ela causa esse sentimento de falta de controle. A pessoa fica tão descontrolada quando ela é ansiosa, que ela quer alguma coisa e aquilo é pra já, que ela tá lá passeando no shopping, aquela bolsa que eu tanto quero, encontrei. Mas ela sabe que lá na internet tá pela metade do preço, mas ela quer tanto aquilo, ela quer levar aquilo na hora. Ela tá tão ansiosa para ter aquilo na mão, que ela vai lá e compra. Vou pagar pela metade, mas na internet vai demorar uma semana para chegar. Não, eu preciso disso agora, vou ali e compro. Isso é ansiedade, isso é falta de domínio próprio. E a ansiedade, ela vai causando esses tipos de sentimentos em nós. Outra coisa também, paciência. A pessoa que ela está ansiosa, ela raramente tem paciência, não tem paciência para nada. Não consegue esperar nada, não tem paciência nem com as pessoas e nem com ela mesma. Dali a pouco ela está trocando as situações, faz o que era para
esperar horário não espera, vai antes, desmarca situações para tentar antecipar. A pessoa não tem paciência de aguardar nada. Então, a ansiedade é um mal e nós devemos expulsar. E aqui ele vai ensinando aos poucos para a gente como que nós vamos tirando esta ansiedade, o porquê não estar ansioso em todo o tempo. E continuando na palavra, fala que é por nada, né? Não estejais inquietos por coisa alguma, ou seja, nada. Nada, irmão, vale a pena uma noite mal dormida. Nada vale a perda do seu apetite, que vai causar algum problema na sua saúde. Também de você tomar atitudes precipitadas. A pessoa que não sabe aguardar, ela acaba tendo atitudes precipitadas. E continuando, diz também que as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações e súplicas com ações de graças, conhecidas diante de Deus. Então, todas essas nossas situações que nós passamos pela vida, nós devemos colocar como diante de Deus. Você vai fazer uma prova, vai fazer um vestibular, você estudou, você ora, coloca diante de Deus, pede para Deus abrir teu entendimento. Amanhã você tem uma consulta no médico, fala: Deus, coloca, Senhor, um médico, que o Senhor dirija um bom médico para essa minha consulta amanhã. Vou fazer uma cirurgia, Senhor, dirige a mão desses médicos para fazer essa cirurgia. Vai casar, ora, jejua, coloca diante de Deus, ora, jejua mais um pouco, coloca diante de Deus, depois você ora e jejua de novo, tampa o coração, o ouvido, né, do coração, e ouve só o que Deus tem para falar. Porque casamento é coisa séria e tem gente que não coloca diante de Deus, né? Fica tão ansioso com aquela coisa maravilhosa que Deus colocou na tua frente e sai casando com a primeira pessoa e não colocou diante de Deus. A ansiedade tomou conta do teu coração e você acabou não ouvindo a palavra de Deus e toma uma atitude precipitada. Então todas essas coisas colocar como diante de Deus e sejam conhecidas para Deus. Porque tem gente que passa tanta situação difícil na vida e conta para todo mundo. Conta para o vizinho, conta para a moça que está na fila do açougue, conta na fila do banco, conta dentro do ônibus, conta para o amigo do serviço, mas não para um minutinho para dobrar o joelho e colocar diante de Deus a situação. O inimigo está de redor. Às vezes a gente está passando algumas situações que não é para o vizinho estar sabendo. Não é para o amigo do trabalho estar sabendo, é só você e Deus. Então ele fala, coloque tudo isso como? Conhecidas diante de Deus. E como? Pela oração e súplicas com ações de graças. E oração e súplica tem uma diferença. A oração é aquela que nós fazemos racional, nós sabemos, nós chegamos diante de Deus e colocamos, né? Senhor, eu estou pedindo pela minha filha, Senhor, que está longe do teu caminho, Senhor, estou colocando minha família diante de ti, Senhor, olha essa situação. E a súplica é aquela que envolve até a nossa parte emocional, aquela que você se coloca diante de Deus e fala: Senhor, tem misericórdia da minha filha, que ela está miseravelmente endemoniada, Senhor. Olha aquela situação de briga na minha casa, Senhor. Meu marido está querendo me matar, minha filha está querendo matar o pai. E olha essa situação, Deus. Essas são as súplicas. E fala que nós devemos colocar tanto em oração como súplicas, com ações de graça e agradecendo. Depois de todas essas coisas, nós colocamos e falamos ao Senhor, agradecemos ao Senhor, porque nós sabemos que é Ele quem está tomando conta de tudo, de toda essa nossa inquietação, de toda essa ansiedade e essas situações que nós passamos, né? Então, nós devemos orar, suplicar, colocar tudo, todo o nosso ser, toda a nossa vida diante de Deus, porque essa é a nossa postura de fé. É assim que nós demonstramos a Deus que nós cremos que Ele está cuidando de tudo nas nossas vidas, né? E é dessa maneira que nós vamos obter o quê? Paz de mente, de coração, e conseguimos prosseguir dentro dessas situações que querem tirar o nosso controle. Vamos continuar no texto, irmãos? Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, dano causado grandemente
da ansiedade é o quê? Ele tira a nossa atenção de um foco. Você está vivendo uma situação em que ou pouco tempo ou algo vai acontecer, gera-se uma ansiedade em você. Você tira o foco de Deus, da palavra de Deus, e começa a focar somente na situação que o inimigo tenta colocar na nossa cabeça, mostrar para nós que vai ser uma situação difícil ou algo que vai demorar muito, e para gerar essa ansiedade nas nossas vidas. E nós devemos mostrar para Deus que nós cremos nele, não deixando que essas ansiedades, que esse sentimento venha tirar o nosso foco, que é a salvação. É olhar para Deus, para a palavra de Deus, fazermos a vontade de Deus. Se eu estou doente, o meu foco não é a minha doença, é o Senhor que vai me trazer a cura. Ai, será que amanhã eu vou conseguir trabalhar? Eu estou tão ruim. Senhor, o Senhor está olhando a minha situação, eu não poderia faltar, mas seja feita a sua vontade, vou ficar com o Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, se eu vou, se eu não vou, se eu vou ficar, se eu vou ficar. O Senhor que sabe de tudo. E é dessa forma que nós devemos colocar diante de Deus. E vamos dar um pulinho em Mateus, o Evangelho de Mateus 6:22. Mateus 6:22, nós encontramos as seguintes palavras de Jesus: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. A palavra aqui, irmãos, bons, os teus olhos bons, significa literalmente puro, simples, sem contaminação, sem mistura. Ou seja, ter olhos bons ou puros, ele quer dizer que nós devemos olhar para a palavra. Nós devemos ter os nossos olhos focados na nossa salvação, focados na palavra do Senhor, fazer a vontade de Deus, porque o Senhor, Ele quer dirigir as nossas vidas, e o inimigo quer, com as armadilhas dele, tirar o nosso foco em Deus, e nós olhamos acabamos muitas vezes caindo na armadilha do inimigo, ficamos com essas inquietações e deixamos de focar numa única coisa, né, que deve ser Deus e a realidade do reino espiritual nas nossas vidas. Se nós mantivermos esses olhos puros, simples, de toda situação, o inimigo ele vai tentar, mas aí você está com o Senhor. Mas se você se desviar o olhar, o que acontece? Aí vem o nosso coração, ele acaba sendo contaminado. Nós deixamos de estar com o olhar puro, ficamos com o nosso coração contaminado de sentimentos ruins. Aí onde vem a ansiedade. E com a ansiedade, o que vem? Vários sentimentos ruins. Vem as paixões, vem medo, preconceito, distúrbios emocionais, vem prisões emocionais, paixões, vem distúrbios mentais, tudo causado, vem vícios, tudo causado pela ansiedade de uma situação. Quantas pessoas eu conheci, relatos de pessoas que caíram no crack, porque a ansiedade de não saber o que ia acontecer, a pessoa decidiu fumar a primeira pedra de crack para passar aquela noite, porque ele não sabia o que iria acontecer no outro dia. Aí caiu na armadilha do inimigo. Uma decisão ruim, errada, causada por uma armadilha do inimigo, de causar uma inquietação, uma ansiedade na pessoa tal grande que ela não sabe o que vai fazer no outro dia, que ela decide ir por um caminho tão ruim. Ela decide ir para o caminho da bebida porque ela está tão triste, ela não sabe qual o problema que ela vai ter na casa dela, que ela decide passar por uma situação dessa. São todas armadilhas do inimigo, e tem muita gente que acaba caindo por não conhecer a palavra do Senhor, né? Jesus, ele disse que é do coração que se procedem as contaminações que comprometem toda a nossa vida espiritual. Então, quando nós estivermos assim, inquieto, ansioso, onde nós devemos pensar? Qual é o nosso foco? O nosso foco é no Senhor Jesus, é na palavra do Senhor. E a própria palavra, ela nos diz, né, no que pensarmos. Vamos dar um pulinho e voltar lá em Filipenses,
onde nós estávamos, Filipenses 4. O versículo 8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Quando estiver aí ansioso, não dá ouvidos, não fica ouvindo o que o inimigo quer colocar na sua cabeça. Vai um pouquinho mais para frente, Colossenses 3:2. Diz assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Devemos pensar no que o Senhor, nas promessas do Senhor que estão lá em cima. Nós devemos pensar no paraíso, nas coisas maravilhosas que o reino do céu tem para nos oferecer, e não aqui na terra. Nós sabemos que aqui tudo jaz no maligno. Nós devemos buscar sim as coisas boas que o Senhor tem aqui. Mas nós sabemos que aqui, irmãos, é passageiro. É tudo muito passageiro. E o inimigo quer que nós fiquemos ansiosos, correndo atrás de todas as coisas. Isso então que nós devemos pensar nas coisas lá de cima. E também a palavra nos ensina o que sentir. Continua em Colossenses, um pouquinho mais para frente, 3:12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Esses sentimentos transformam as nossas vidas. Filipenses 2:5 também diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo sentimento que houve no nosso Salvador e nosso Senhor. Alguém já parou para pensar em Jesus ansioso? Imagina de quando ele nasceu, irmãos. Ele sempre soube da situação em que ele ia passar. Imagina, ai Deus, falta só um ano, hein? Daqui um ano eu vou ser morto e crucificado. Não, Jesus, falta 6 meses. Daqui 6 meses eu vou morrer. Eu vou morrer de cruz, Deus. Meu pai, eu vou... Não, irmãos. Se Jesus tivesse esse tipo de situação que acontece com a gente, muitas vezes, ai, por que vai acontecer isso? Ai, porque amanhã, porque semana que vem, porque... Imagina, ele teria, irmãos, como ter passado a vida ensinando, mostrando domínio próprio. Irmãos, ele foi acusado e diante de Pilatos ele não abriu a sua boca. Que domínio! Que ansiedade, tentar fugir, tentava correr, mas não. Se ele mostrou ali no Getsemane a maior forma de nós não estarmos ansiosos. Ali foi onde ele passou. Qual o momento? Onde ele foi orar. Diz que ele estava com o coração angustiado, inquieto. Imagina o que se passava. Mas o que ele fez foi o exemplo para nós quando nós estamos inquietos, angustiados, ansiosos. Ele foi orar e ele colocou a situação diante do pai dele, diante de Deus. Pai, se for possível, passa de mim, mas seja feita a sua vontade. Ele foi orar, ele foi falar com o pai. E quando nós estamos em situações assim difíceis, irmãos, que essa fica como o nosso maior exemplo de como passar uma situação quando nós estamos em algo que nós nos sentimos angustiados, inquietos, ansiosos, né? Vamos dar um pulinho em Mateus 6:33. Antes, irmãos, Mateus 6:31. Mateus 6:31 diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. O Senhor fala para nós não ficarmos inquietos, não ficarmos ansiosos. O que vai acontecer, o que não vai acontecer, cheio de indagações. E quem não já ouviu essa frase assim?
Se eu não cuidar de mim, quem é que vai cuidar? Se eu não cuidar dos meus interesses, quem é que vai fazer isso? Se eu não colocar o pão na mesa ali dos meus filhos, quem que vai fazer? Muitas vezes nós já falamos isso, né? Tá dependendo tudo de mim. E às vezes nós esquecemos que nós dependemos do Senhor. Porque que fala aqui no versículo 33, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus é como se Ele estivesse querendo falar para cada um de nós: ei, priorize a mim. Eu tenho que vir em primeiro lugar na sua vida. Sou eu que garanto as outras coisas. Se preocupe com o que é meu. Se preocupe com a minha obra. E eu me preocupo com as suas coisas. Se coloque para fazer o que eu quero, a minha obra, né? E eu vou cuidar dessas outras coisas. Busque a mim, o meu reino. É isso que é mais importante para você. Não se preocupa não. Sabe o seu filho? Ele vai ser salvo. Sabe aquela cirurgia? Vai dar tudo certo. Sabe aquele tratamento? Coloca nas minhas mãos. Sou eu que estou dirigindo a sua vida. Presta atenção na minha obra. Presta atenção no que eu quero transformar a sua vida. O inimigo vai jogar armadilhas. Você vai ficar dando ouvidos ao inimigo ou você vai ouvir a minha palavra? Nós devemos fazer o que o Senhor quer, que é estar na casa dele, ouvindo a palavra do Senhor e obedecendo. Irmãos, então, cada vez que nós passamos por essa situação difícil de inquietações, dificuldades e a ansiedade, que é um mal que as pessoas às vezes não veem, o que há por trás da ansiedade. Vamos dar pulinhos que ficamos aqui para aprender em Romanos 8:31. Ficar como lição para todos nós. Por qualquer situação que passarmos nas nossas vidas, nós vamos lembrar de Romanos 8:31, que diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Ô irmãos, tá ansioso? O Senhor, que Ele não poupou o Filho dele para dar salvação para a gente. Olha que Deus poderoso que nós temos. É Ele quem vai estar cuidando de tudo nas nossas vidas. Está passando por uma situação, está difícil, está inquieto, está difícil. O Senhor, Ele está vendo todas essas situações. Nós devemos colocar diante deles, né? Colocar diante dele, para que Ele haja. Às vezes nós queremos do nosso jeito, da nossa forma, mas Deus sempre faz o melhor. Deus pode mudar alguma situação, não é sempre do jeito que a gente quer, que é porque eu quero ir, vou viajar o ano que vem, que Deus vai mudar e vai tirar esse tempo todo. Eu vou ter que passar por esse tempo, eu vou ter que passar por esse tempo, mas eu não vou ficar pensando no tempo todo. Daqui 2 anos eu vou acontecer alguma coisa, eu não vou ficar passando, sofrendo esse tempo todo, daqui até lá, inquieta, ansiosa. E enquanto esse tempo eu vou ver todas as maravilhas que Deus vai fazer na minha vida e na vida de todas as pessoas que estão à nossa volta. É dessa forma que nós devemos colocar tudo diante de Deus. Que nós não estejamos ansiosos por coisa alguma. E tudo, irmãos, que nós coloquemos cada vez mais. Aí o que eu estava escrevendo ali aquela hora, fala assim, mas tem uma única ansiedade que é boa. Tem uma ansiedade que é muito boa. Estou ansiosa para ouvir a palavra do Senhor. Não vejo a hora de chegar na igreja para ouvir Deus falar. Ansiedade boa. Essa é boa, irmãos. Quando Deus tocar no seu coração, que você ouvir assim, vai lá falar comigo, vai lá me ouvir, eu quero falar com você. Aí cria aquela chama, aquela coisa boa de dizer, eu quero ir na igreja, Deus quer falar comigo. Essa ansiedade, essa você pode cultivar, essa você pode colocar e vir ouvir a palavra, porque a palavra do Senhor, ela vem, volta, mas nunca volta vazia, ela vai preencher o nosso coração. Quando nós fizermos a vontade de Deus, quando nós colocarmos tudo diante do Senhor, com oração e com súplicas. Amém, irmãos? Então vamos nos colocar de pé, agradecer ao Senhor.